Boa noite. Grande parte da imagem que se tem do Colégio Evangélico Alberto Torres, em Lajeado e na região, se deve ao casal Ricardo e Frida Altman. A referência se faz não só à ampliação do espaço físico, mas especialmente à luta pela qualificação do ensino e educação. A conquista se deve à herança que recebeu de seus antecessores, ao corpo docente, à diretoria e à comunidade inteira. É essa história que pretendemos resgatar neste programa. É de se supor que desde o início tenha havido alguma escola evangélica. O professor Frederico Ettinger escreveu a história do colégio no livro 70 anos de ensino privado, Ginásio Evangélico Alberto Torres, 1892-1962. Mas somente após a inauguração da primeira igreja evangélica, em 5 de fevereiro de 1899, é que foi documentado o início da escola evangélica, em 10 de agosto de 1899, dentro do recinto da capela, sob a direção de Ernestina Ana Paulina Gans, mais conhecida por Paula Gans, filha do pastor Gans. Em 1906, seu substituto, pastor Gell, entregou a seu sucessor, pastor Time, uma casa própria para a escola. De 1909 a 1913, a direção coube aos pastores Heineck, Wilrich e Otto Werner, auxiliada por sua esposa Emília. De 1913 a 1918, foi diretor o pastor Heinrich Kinsman, inteligente, competente e o mais preparado entre os professores antigos. Seguiu-se por um ano o pastor Wilhelm Kreutzer. Entendia de teatro, canto, música e conhecimentos gerais. Mas ele preferiu trabalhar só na cura das almas. Mais conhecido foi o diretor e professor Reinaldo Schneider, de 1920 a 1926, coube a instalação da luz elétrica na escola. Deu o nome de Colégio Lajadense e construiu o prédio de 2 pisos com 4 salas de aula, inaugurado em 15 de fevereiro de 1925, demolido 60 anos depois. Nos 23 anos de direção de Teobaldo Dick, a escola cresceu muito em seu conceito de qualidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, a escola tomou o nome de Alberto Torres, em 1941. No ano seguinte, criou também o curso propedêutico comercial, transformado em curso comercial básico, mais tarde conhecido por curso ginasial comercial. Em 1944, o novo prédio de 3 pisos recebeu o apelido de Moinho pela sua forma diminuta, com sua famosa escadaria de acesso. Quando Friedold assumiu a direção e quis instalar o novo curso ginasial, foi necessário atender todos os requisitos da inspeção de verificação do curso. Enfrentou o grande problema da falta de espaço físico. Havia várias dependências antigas e que deviam ser demolidas. O belo projeto Wirzman devia ser interrompido. Tornava-se caríssimo e ficaria tudo muito apertado. Foi elaborado o projeto Schemelin. Em setembro de 1951 foi iniciada nova construção. Para se obter recursos, foi feita uma arrecadação corpo a corpo no Vale do Taquari. O livro de ouro da campanha Pró-Ginásio Evangélico em Lajeado chegou a conter 800 assinaturas, com a doação espontânea de 1000 cruzeiros. Nos anos posteriores, várias campanhas se seguiram, como a do tijolo, da madeira, da areia, dos chás, das persianas, do cimento, envolvendo professores, alunos, pais. A construtora contratada esteve a cargo de Urbano Iega, o Bilo. Lulu Kirsch foi o contramestre. A comunidade inteira abraçava a causa, entusiasmada com o crescimento da obra, inaugurada em 1953. O térreo oferecia área coberta para educação física e recreio. Foram adquiridos em doação do antigo Turverein Young, ou Sociedade Ginástica Young, equipamentos de ginástica. Árvores foram preservadas no pátio para sombra e recreio. O ginásio evangélico Alberto Torres era imponente.
perfeitamente identificado com o conceito de qualidade do seu ensino. A qualidade era fruto de estudos e de cursos de atualização. De 30 de junho a 9 de julho de 1952, realizou-se em Lajeado a Semana Pedagógica. O casal Altman olhava sempre mais longe. Era preciso mais espaço. Em 1954 foi adquirida a área de 1.800 metros quadrados de terrenos que pertencia ao vizinho Pedro Eugênio Stirmer. E em 1959, mais outra área equivalente anexa, comprada de Teobaldo Dick. A nova grande área está servindo para todo o parque esportivo e o centro, numa área de 8.000 metros quadrados adquirida de Stirmer em agosto de 62. Coube a Altman modernizar as instalações e sistema de secretaria escolar, contabilidade e direção. Na área didática foram atualizados e adquiridos dezenas de equipamentos: piano, projetor de filme, eletrón Li-Fi, mimeógrafo, simplógrafo, epeiroscópio, calculadora comercial, 10 máquinas de escrever para aulas de datilografia, mapas, slides e um acervo considerável de livros para a biblioteca. Aliás, a biblioteca foi permanentemente enriquecida. Com a parte externa rodeada de muro de proteção, foi área livre arborizada, humanizando mais o espaço físico. Friedel fez algumas viagens ao exterior. Em 1961, esteve 4 meses na Alemanha para conhecer o sistema escolar alemão. Em 1964, esteve 1 ano na Alemanha para dar aulas de português e conhecimentos gerais sobre o Brasil, num seminário de formação de pastores evangélicos. Como está historiado no novo livro do professor José Alfredo Schirel, Frei Boaventura Klovenburg, em novembro de 1975, Altman foi delegado da ISLB na 5ª Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas em Nairobi, no Quênia, na África. Seu contato com a Alemanha trouxe muitos recursos para as construções de mais prédios para o SEAT. O governador Eudo Meneghetti visitou o colégio em 1965. Professor Armindo Hettinger respondia pela direção como vice-diretor. As salas de aula do curso primário foram inauguradas em 1966. Foi considerado um presente do povo alemão à comunidade evangélica de Lajeado, num total de 1.079.050 marcos. No ano seguinte foi a inauguração oficial dos prédios novos, com a presença do embaixador da República Federal da Alemanha e do cônsul alemão. Já era uma tradição do colégio. As esposas dos diretores assumiam a direção do internato e dos serviços de apoio do colégio. Wanda Dick, nascida em Exel, transmitiu essa responsabilidade a Ricarda Altman. Sua atuação, despercebida por fora, se confunde com a própria história do colégio. Em suas paredes se escondem 32 anos de trabalho quase anônimo. Além dos cuidados com os filhos e a casa, Ricarda cuidava da grande família do colégio. Afinal, os filhos foram crescendo e se tornaram independentes. O casal ficou firme à testa do colégio. Havia períodos em que 130 pessoas sentavam às mesas. No início faltava espaço para acomodar tantos estudantes que vinham de longe se abrigar no internato para estudar. Quantas vezes cabia-lhe tarefas de faxina, pintura e mudanças de móveis, especialmente em períodos de férias. Era preciso modernizar a cozinha, despensa, almoxarifado, dormitório, instalações sanitárias. Era necessário providenciar as compras de mantimentos, material de limpeza, móveis, roupas de cama. Uma infinidade de pequenas coisas que a cada dia mais de 100 pessoas usam e precisam no seu dia a dia, como numa grande família. Manter esta unidade e vida familiar, especialmente nos dias de festa como o Natal, era uma tarefa constante e desafiadora de Ricarda Altman. O casal Altman entregou a direção do colégio em 1983, sucedendo-lhe o professor Ard Stork. Não se restringia sua ação educativa entre as paredes do colégio. Para atingir um público maior, comunicava-se com os leitores pelo jornal O Informativo do Vale, com centenas de artigos.
A maioria dos temas era sua luta a favor do meio ambiente, humanização da cidade, a preocupação pelas crianças e a defesa das escolas particulares. As 76 melhores crônicas foram por ele publicadas no livro E as Nossas Crianças, em 1994. Anteriormente, em 1991, Altman publicou A Roda, Memórias de um Professor. No mesmo espaço de tempo, o professor Friedel foi membro do Conselho Distrital Eclesiástico Alto Taquari, da IECLB, membro do Conselho Diretor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Sobrava ao Altman tempo para participar também da vida política de Lajeado. Na 15ª legislatura, de 1959 a 1963, assumiu como terceiro suplente pelo PTB. Na legislatura seguinte, assumiu como suplente em 1966. De 1977 a 1983, foi eleito vereador pelo MDB, sendo representante no governo de Darcy Corberini. No Conselho Municipal de Educação, em seu primeiro período, foi conselheiro e presidente de 1966 a 1973, como também em sua reinstalação, em 16 de dezembro de 1987, eleito presidente até 1989, sempre participando gratuitamente das dezenas de reuniões plenárias e reuniões da diretoria. Desde a fundação do Instituto Histórico e Geográfico do Vale do Taquari, em 18 de abril de 1986, foi eleito seu vice-presidente até o fim de sua vida. Em 30 de agosto de 1985, o município de Lajeado reconheceu os relevantes serviços prestados por Friedel Altman a Lajeado. Concedeu-lhe o título de cidadão lajadense. Foi em 7 de agosto de 1999 que Friedel Altman veio a falecer em Lajeado. Perdemos um dos grandes esteios da educação e cultura do Rio Grande do Sul. Eu administrei o internato, que comida, lavanderia, e cuidava dos alunos. Por exemplo, doenças, eu cuidava deles, e na mesa, então, a gente cuidava. O internato era todo dia, né? Eles ficaram dentro do colégio e tinha estadia, tudo lá, e frequentavam as aulas, e só uma vez por mês eles podiam ir para casa, visitar os pais ou parentes. E nós tínhamos alunos de toda a redondeza aqui, que estudavam no colégio, e então ficavam lá, porque era longe, não tinha tantos ônibus, né? Aí nós chegamos aqui, tinha 20 e poucos alunos no internato. E chegamos até mais de 100 alunos no internato, um tempo. Bem, no último tempo diminui um pouco, porque vinham de ônibus muitos que não tinham ônibus antes e ficavam em casa, então. Ai, isso é difícil de dizer, é muito recém, né? Eu vivi 61 anos com ele, né? E praticamente toda a minha vida, eu cheguei a conhecer ele quando eu tinha 16 anos e com 18 eu já casei, de maneira que a minha vida toda sem ele quase não é imaginável, que eu sofro muito ainda. Isto é muito recém. Eu não posso falar muito disso, senão eu choro. Uma boa noite e até o próximo programa.